Paz do Senhor, meu nome é Débora, eu sou filha do pastor da cidade de Parari, do pastor Edson, e hoje, nessa noite, eu vim aqui trazer uma reflexão do Senhor para a sua vida. Eu vou ler no livro de Oséias, o capítulo 5 e o versículo 13, que fala assim: Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los e nem sarar as suas chagas. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Pois estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse versículo que eu falei, é bom a gente atentar a lembrar que o livro de Oséias, ele retrata a infidelidade de Israel ao Senhor, mas também retrata a misericórdia do Senhor com Israel, a fidelidade do Senhor. Nessa passagem que eu li, a infidelidade de Efraim fez com que o Senhor permitisse chegar até ele uma doença a qual ele tentou em todas as portas. Aqui fala que ele foi até o rei, para o rei lhe acudir, sendo que o rei não pôde fazer nada por ele. E muitas das vezes nós passamos por determinados momentos assim também. O Senhor permite que nós passamos determinadas situações e que nós tentamos recorrer a todas as pessoas que possam nos solucionar, porém, esquecemos de recorrer ao principal, que é o Senhor. No versículo 15, fala que, estando eles angustiados, cedo me buscarão. E isso é uma realidade das nossas vidas, porque muitas das vezes tem pessoas que só buscam ao Senhor, que só se lembram do Senhor, quando o Senhor permite que elas passem por algum momento ruim, por algum sofrimento, por algo que não tem mais solução. E que elas tentam recorrer a todas as portas, a todas as soluções, e por fim se lembram do Senhor. E tem um ditado que dizem que tem pessoas que só vão ao Senhor pela dor. E essa foi a situação de Efraim. Efraim, ele tinha pecado contra o Senhor, e o Senhor permitiu que chegasse até ele uma doença, como forma de despertamento, para ele se lembrar de voltar à presença do Senhor. O Senhor, ele permitiu que Efraim passasse por essa situação, mas também no versículo 2, o Senhor, ele deixou a sua promessa, que depois de 2 dias o Senhor nos revigorará. O Senhor, ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ou seja, o Deus que permitiu que Efraim passasse por aquela situação, o Deus que permitiu que aquela doença chegasse até Efraim, o Deus que permitiu aquela ferida, seria o mesmo Deus que iria curá-lo, seria o mesmo Deus que iria salvá-lo e iria cessar aquela situação. Às vezes, na vida de Efraim foi uma enfermidade física, que ele teve que se voltar para o Senhor. E na nossa vida, às vezes, pode ser enfermidades físicas, pode ser enfermidades emocionais, pode ser traumas, pode ser frustrações, pode ser portas que não se abrem, que nós também devemos fazer igual a Efraim, devemos nos lembrar da promessa do Senhor, que o Senhor fala que o Deus que abriu a ferida é o mesmo Deus que vai fechar a ferida. Então nós devemos, quando passamos por algum momento difícil na nossa vida, nós devemos nos lembrar que o mesmo Deus que deixa nós passarmos, que permite que nós passamos por essa situação, é o mesmo Deus também que vai nos livrar dessa situação. O mundo atualmente está um caos, essa pandemia, várias pessoas preocupadas, angustiadas dentro das suas casas, porém, nós devemos nos lembrar da promessa que o Senhor fez. Em Jeremias 32:42, se eu não me engano, fala que o Deus que permitiu que viesse o mal a essa terra seria o mesmo Deus que iria trazer o bem que as pessoas tanto estavam esperando. Então, nós não podemos nos esquecer, independente da situação, independente do momento que nós estamos vivendo, independente do deserto que nós estamos enfrentando, nós não podemos esquecer da promessa do Senhor. Tanto da promessa que o Senhor fez a Efraim, que o mesmo Deus que permitiu a situação ruim chegar, o mesmo Deus que abriu aquela ferida, seria o mesmo Deus que iria curá-lo, seria o mesmo Deus que iria trazer paz ao seu coração.
Em Jeremias 32 fala também que o Senhor permitiu que o mal chegasse à terra, mas seria o mesmo Deus que iria permitir que o bem chegasse e seria o mesmo Deus que iria mudar a sorte do povo. Eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor sabe. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que nós passamos determinadas situações, por que nós nos frustramos, nos decepcionamos, mas o Senhor, Ele sempre tem uma lição a nos tirar de cada situação que passamos. Na vida de Efraim, o Senhor permitiu a situação como uma forma dele voltar a buscar o Senhor, dele se lembrar da presença do Senhor. E muitas das vezes nós passamos por situações que também é para que nós venhamos nos lembrar do Senhor, que nós venhamos nos lembrar da presença do Senhor e que nós não venhamos apenas buscar ao Senhor quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal na nossa vida, e sim quando também as coisas estiverem bem. Porque é muito fácil nós irmos à igreja quando está toda a nossa situação boa, a nossa situação financeira, a nossa situação espiritual, mas é muito difícil nós chegarmos até aqui com o nosso coração ferido, com o nosso coração magoado, com o nosso coração frustrado. Porém, nós não devemos esquecer da promessa que o Senhor fez para nossas vidas, que o mesmo Deus que permite a situação é o mesmo Deus que também nos livra da situação. E nós devemos nos apegar a essa promessa. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você não se preocupe. O Senhor manda dizer que você não se preocupe com a situação que você está passando. Muitas pessoas estão aterrorizadas com esse caos que está o mundo, mas o Senhor que permitiu a ferida vir é o mesmo Senhor que irá curá-lo. O Senhor que permitiu que o mal viesse à terra é o mesmo Deus que irá também trazer o bem e mudar a sorte do povo. Amém? Fiquem com Deus.